Bom dia, pessoal. Hoje, quarta-feira, 13 de novembro. Dia bem gostoso aqui em Guarapuava. Hoje um solzinho bem assim suave, o dia tá fresco. E ontem deu uma chuvinha também, deu uma esfriadinha, e isso é um refrigério nessas épocas, né? Mas eu espero que todos vocês estejam bem, que essa palavra seja boa para você, para mim, e que nós possamos estar seguindo o bom caminho aí, trazendo bênção para nós e para nossas casas, né? A palavra de hoje, embora o título seja uma crítica aos religiosos, ela fala de cordialidade, porque a cordialidade é uma expressão da, da atuação de Jesus através de nós. Veja, você tratar bem seu filho, sua mulher, tal, seus amigos, alguém de quem você dependa é normal, né? Mas você tratar bem alguém que você não conhece é muito cristão. Então, eu contei para vocês que esses dias, involuntariamente, eu joguei água numa velhinha ali, né, na enxurrada, não vi a velhinha. Mas eu procuro assim, quando tem chuva, eu vejo que tem enxurrada e gente passando, eu ou paro o carro, passo bem devagarinho, desvio para não molestar ninguém. Eu procuro não parar meu carro na frente de garagens, nem nas vagas dos outros. Procuro dar a vez para os outros nas filas. Enfim, não que isso seja natural de mim, que eu seja grandes coisas. Isso é treino, minha gente. É treino, é coisa que a gente põe na cabeça e a gente vai se esforçando. Ajudar alguém no elevador, orientar alguém na rua. Então isso é cordialidade. Bom, eu estava pensando no que Jesus falava para o povo e como que ele tratava uns e tratava outros. Então, você vê os religiosos do mundo se acham grandes coisas. Eu lembro dos antigos padres, das antigas freirinhas que andavam para a rua, né? Aqueles freizinhos que andavam de bicicleta e tinham um voto de humildade e tal. Eu achava legal e era isso que eu tinha de noção a respeito de homem religioso. Depois eu conheci alguns pastores que eram santos homens de Deus e eram simples, né? E depois eu conheci uma outra realidade também, de pastores, de padres. E não só isso, vocês viram a história daquele cara lá, aquele João de Deus lá, não sei aonde, que fazia confusão. E todo dia estão prendendo gente aí, que se dizem religiosos, assim, de várias religiões, por abusos, por tomar dinheiro dos outros e tal. E Jesus falou muito claramente para nós sobre isso. Lá em Lucas 21, 34, ele falou para os seus discípulos, ele falou, olha, vocês tomem cuidado depois que eu me for, porque senão a libertinagem, a ganância, a cobiça, o poder vai entrar no coração de vocês e vocês vão se desviar. E isso é muito fácil de acontecer, né? E eu acredito mesmo que isso acontece por pessoas que se metem em certas profissões sem ter a vocação para aquilo, né? Um pastor, um bispo, a Bíblia fala dos requisitos do pastor e do bispo: ser homem de uma só mulher, criar bem os filhos, ser honesto, hospitaleiro, cordial, todas aquelas coisas assim. Tem pessoas que não têm esse perfil, essa característica, e que entram num determinado ministério para ganhar dinheiro e poder, né? E a falta do Espírito Santo nos demais levam as pessoas a serem enredados por esse discurso, né? E isso faz com que a igreja sofra, né? Como a igreja católica sofreu uma grande debandada de fiéis para as igrejas evangélicas, das igrejas evangélicas tradicionais protestantes sofreram uma grande debandada para as neopentecostais, e agora, sei lá, agora é a igreja de parede preta, é a igreja que permite tudo que é tipo de coisa do mundo. Então o negócio está andando desse jeito, né? Mas nós que somos cristãos e que seguimos a Bíblia, a gente tem que ter um discernimento um pouquinho maior. A gente tem que subir o nosso sarrafo um pouquinho mais, porque o nosso exemplo é Jesus. E lá em Mateus 21, 31,
Jesus tinha entrado no templo, o pessoal estava vendendo as coisas lá e tal. E ele falou uma coisa para os religiosos. Ele falou o seguinte: olha, uma coisa eu vou dizer para vocês. Prostitutas e publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Bom, não preciso dizer para vocês que esse discurso aí fazia com que os religiosos da época lá, podem pensar lá, os fariseus da época lá, eram os padres, os pastores, os bispos lá da época, né, que era o povo que manipulava a população ali para viver um poder, eram amigos do governo e tal, assim com os caras de Roma. Então, é mais ou menos o que você vê hoje, tá? Nada diferente, porque era assim na época os fariseus, depois foi assim com a cristandade, que era a igreja católica parente dos governos, né? Ganhando todos os terrenos melhores das cidades, vocês verem, é da igreja católica, né? No centro das cidades, assim. Dizem que a igreja católica tem fortunas em ouro e banco, e tinha associações com a máfia, etc. E daí mudou para as igrejas evangélicas, e aí vocês estão vendo lá quanta igreja evangélica tem deputado lá, e o que os deputados estão fazendo em Brasília? Confusão, bebendo, se misturando com aquele povo, ganhando dinheiro, gastando 170 mil no tratamento dentário pago pelo dinheiro público, querendo isenção de impostos para tudo que é tipo de confusão que eles fazem, porque não se enganem, essas isenções que eles conseguiram no tempo do Bolsonaro lá, não é aquela isenção da Constituição, porque a Constituição já dá imunidade tributária para os templos das igrejas. Eles queriam não pagar essa distribuição de dinheiro para pastorzada e tal, que daí agora estão descobrindo tudo, né? O cara tira dinheiro da igreja, compra fazenda, tira dinheiro da igreja, compra avião, tira dinheiro da igreja, compra apartamento em Miami, tira dinheiro da igreja e deixa no paraíso fiscal, tá tudo aí na internet, né? Então, essa associação, assim, que acontece hoje, já acontecia naquela época, é o que Jesus criticava. E Jesus falou assim: olha, as prostitutas e publicanos que já estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Então é muito interessante, queriam matar Jesus, né? E daí vocês veem lá como é que Jesus tratou o ladrão na cruz, né? Que falou bem dele. Como é que Jesus tratou a samaritana lá, que era prostituta e tinha tido vários maridos. Como é que Jesus tratava. Como é que Jesus tratou o sujeito lá que Pedro cortou a orelha dele, né? O Malco, ele chegou e curou a orelha. Então Jesus, a esse povo, aos publicanos, aos desconhecidos de fora, ele tratava com cordialidade, ele tratava bem. E aos religiosos, serpentes, raça de víboras, vocês não vão entrar no reino de Deus, tal, né? E depois, quando Estevão falava assim, matastes o Pai da Glória, né? Ah, ficaram loucos lá. E até hoje, né? O pessoal tem essa discussão. E os que se converterem a Jesus vão trazer grande bênção para nós, né? Mas os que não, vão ficar por caminho. Seja os religiosos fariseus, seja os religiosos católicos, seja os religiosos espíritas, aí, umbandistas e tudo mais que tiver, seja os religiosos ditos protestantes aí que estão fazendo coisa errada. Então, todos esses vão estar no mesmo pacote e prostitutas e ladrões vão entrar antes deles no reino de Deus, né? E tomara que a gente tenha a misericórdia de Deus e a gente entre junto ali, né? Na nossa simplicidade e na nossa fragilidade, porque eu acho importante a gente admitir as nossas vulnerabilidades. Agora, eu vou deixar mais uma palavra para vocês, que isso aqui é legal de estudar naquela aula de maldição, né? Que a gente já conversou. Mas tá lá em Mateus 27 e 25, tá? Religiosos. Os religiosos da época lá, os donos das igrejas, chegaram para Pilatos e falaram: ó, crucifique Jesus. Pilatos falou: putz, que coisa. Minha mulher falou que não era para meter com esse cara, que ela tinha ficado perturbada em sonho com ele. Falou: ó, não vejo nada errado. Não, crucifique. Puta, não dá, não tem nada errado. Que eu vou mandar dar uma surra nele e vou soltar. Não, crucifica. Os religiosos, hein? Os religiosos. Aí, quando ele falou que estava limpa estavam limpas as mãos dele, do sangue deles, os religiosos, eles trouxeram uma maldição para si, autoimprecada, lá em Mateus 27, 25. Eles disseram a Pilatos assim:
seja sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Então, aí vocês entendem um pouquinho que não existe uma dicotomia entre Israel, que Deus ama, e o sofrimento que os judeus têm sobre si até hoje. Veja que eles mesmos trouxeram sobre si, né? Os religiosos trouxeram para a nação essa maldição lá naquela época, né? Que só vai ser quebrada, eu penso, quando eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Porque eles falaram assim, o sangue dele seja sobre nós e nossos filhos. Imagine o tamanho da imprecação. Aí vocês veem, né? O antissemitismo agora que está na Holanda, o que aconteceu na época da Segunda Guerra, eles ficarem desterrados e tal, porque Deus ama Israel. Israel é menino dos olhos de Deus, né? Mas veja o tamanho da maldição que eles trouxeram sobre si quando pediram para crucificar Jesus e atraíram para essa maldição, dizendo o sangue dele seja sobre nós, né? E isso só pode ser resolvido com a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador para quebrar esse negócio aí. Mas então, para encerrar nosso estudinho de hoje, é assim, ó. Nós temos conversado aqui a respeito da gente ser cristão em todos os nossos atos. Meu amigo, você vai pecar, você vai cair, não tem jeito. João fala lá que o pecado é um acidente na nossa vida e que ele vai acontecer, e se acontecer, quando acontecer, nós temos um advogado perante o Pai que é Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, que você começa a dedicar a entender a palavra de Deus e que você começa a se esforçar para ter uma vida cristã, para ser uma pessoa honesta, cordial e viver segundo os preceitos de Cristo, o pecado passa a ser um acidente na tua vida, não um hábito. Tá? E aí quando você escorregar e pecar em alguma coisa, você volta, pede perdão e segue a vida. Aí o teu advogado chega na presença do Pai e diz assim, Senhor, ele merece pagar por aquele pecado segundo a lei. Mas olha esses buracos aqui dos pregos na minha mão. Ó. Eu paguei por ele, tá? Então esse pecado está pago. Ele pediu perdão e ele está pago por mim. É a coisa mais linda da gente pensar assim, o sacrifício de Jesus, a entrega dele por nós e esse pagamento das contas nossas por Jesus. Vamos crer nele, minha gente. Vamos continuar levando a nossa vida com honestidade, com simplicidade e sempre lendo a palavra de Deus, tentando viver a palavra de Deus. Não é o que você faz em público, não é a tua fama de religioso que vai te levar para o céu. Porque Jesus falou assim, prostitutas e publicanos vão preceder os religiosos no reino dos céus. Então é a tua conduta sozinho, é a tua conduta na sociedade, a tua conduta quando só você e o Pai sabem o que você está pensando e o que você está fazendo. Que você tenha um bom dia e que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa e a tua família. É por aí.